falar. Então, Ivanildo, eu primeiro pedi para você se apresentar, né? E apresentar e falar, e aí eu vou fazer algumas perguntas e também depois, ao final, você também pode encerrar da forma como você quiser, mas você se apresenta. Tá. Então, meu nome é Ivanildes, né? Sou da aldeia Rio Bonito, município de Ubatuba. Bom, estou meio um pouco preocupado porque é a primeira vez, né, que eu faço esse tipo assim de estar falando nesses meios de comunicação, que é meio complicado para mim, porque não tenho muito conhecimento, né, sobre essas tecnologias, né, que o pessoal chama. A minha luta, né, durante 15 anos é sempre presencial mesmo, né, a gente está sempre em luta com as pessoas, a gente está sempre no meio das pessoas e via internet, e é a primeira vez que eu estou, então, estou meio assim, até sem saber mexer mesmo, né, é uma coisa nova, daqui mesmo porque é a nossa, eu vou falar pela causa indígena, né? Porque se não fosse, eu acho que eu nem estaria aqui nesse momento. Mas é assim, né? A gente tá aí para a gente poder estar enfrentando qualquer coisa, né? Então, é mais uma coisa que eu estou enfrentando com essas tecnologias que aparecem, mas é claro que isso é a favor do nossos direitos, né? A nossa luta, então a gente está aí e a gente tem que enfrentar mesmo, né? Qualquer coisa. Então, nem sei onde está o microfone, essas coisas, mas eu estou aqui para a gente poder estar debatendo, para a gente poder estar colocando todas as necessidades, né, que a gente está vivendo hoje, que está passando. Então, é só por isso mesmo, e para a gente poder estar vendo de qual forma, né, a gente pode estar minimizando o problema, né, que está acontecendo. Eu acho que mais ou menos isso. E na minha língua me chamam Querechu. Eu sou da etnia Guarani, né, Guarani-Biá, e a gente está aqui. Eu vou respondendo as perguntas e a gente eu vou ter que me acalmar um pouco também, né? Tá ótimo, Ivanildo. O som tá ótimo e é isso aí, né? A gente também tá aprendendo e vocês também têm muito a nos ensinar aí na forma de encarar uma série de situações. E é por isso que a gente está também querendo fazer essa conversa, né? Então, a primeira pergunta é assim, como é que está sendo aí a quarentena nas aldeias? Como é que estão isso, né, as crianças, os mais velhos, né, a própria aldeia, como é que está se organizando? Falar um pouco como que está essa situação aí. Bom, a gente tem, eu acho que um mês e pouquinho que a gente pensamos de não sair mais, né? Eu acho que assim, a quarentena, quando a gente fala, a maioria não entende ainda o que é quarentena, né? Inclusive, eu mesmo tive que fazer várias pesquisas para a gente saber entender melhor o que significa quarentena. A gente viu e ao mesmo tempo a gente tinha que estar explicando, né, para as pessoas o que significa, e principalmente para os mais velhos, né, que eles quase não entendem nada, assim, da parte, assim, dessa vivência do não indígena, né, inclusive essa doença mesmo que apareceu, né, que está acontecendo, a maioria não consegue entender muito bem o que está provocando, né, o que está acontecendo. E a gente que está na ponta, né, que a gente que faz parte da liderança, que nem o meu caso, né, a gente tem que estar sempre orientando, a gente tem que estar sempre falando
para as pessoas que isso é uma coisa muito séria, né? E eu sempre falo que quando a gente não vê nos nossos próprios olhos, né, a gente acha que é uma coisa que é uma brincadeira, ou alguém está querendo deixar alguém ir para a cidade, sei lá, alguma coisa assim, e, e as pessoas não. E até porque é difícil mesmo de entender, né? Até inclusive eu mesma achava que era uma coisa que a gente estava exagerando no momento quando a gente falava que antes de chegar na aldeia, alguém tinha que tomar banho lá no rio. Inclusive aqui na aldeia, né, tem um rio que passa, e Rio Itamambuca, e a exigência que eu faço, né, que eu faço até hoje é que a pessoa, quando chega, tem que tomar banho no rio com água e sabão, né, e tirar as suas roupas ali, deixar no lugar e pegar só no outro dia. Então, essa orientação que hoje eu faço aqui, né, para as comunidades, e é claro que não é todos que acreditam, mas como a gente vive em família, a gente tem os mais velhos, então a gente a gente está sempre conversando sobre isso, e eu acho que hoje a gente vê em vários noticiários que saem, né, que inclusive já tem indígena com essa doença, né, com a coronavírus, então a gente mostra isso para as pessoas que não estão acreditando muito bem, né, e a gente fala que é isso que está acontecendo. Então, hoje, a maioria das pessoas já acreditam e a gente já está bem mais atento. Eu acho que a maioria já está bem mais atento do que está acontecendo. E conforme a gente vai vendo as coisas acontecendo, a gente vai divulgando para as pessoas, né? A gente tem um grupo de WhatsApp com as lideranças de várias aldeias e a gente vai compartilhando todo esses noticiários, né, que saem, que as pessoas passam para a gente, e a gente vai conversando com essas pessoas que eu acho que não é nem acreditar, mas que as pessoas que acham que é um exagero, né, tudo que a gente pede para as pessoas fazerem, né, na aldeia, dentro de casa, quando chegam da cidade, por exemplo. Mas é isso, né, a gente tá tentando ficar mais isolado possível, né, porque o problema maior é uma pessoa ser infectado, porque a gente sabe que a população indígena, ela vive em comunitário, né, ela compartilha toda coisa que a gente faz, a gente vai compartilhando, alimentação, prato, colheres, na hora de a gente tomar chimarrão, a gente toma chimarrão em grupo, a gente vai para a casa de reza em grupo, a gente faz dança em grupo, então tudo é em grupo que a gente faz. Então, isso é, é mais assim, complicado, né? Mas a gente fica mais apavorado, né? De pensar de um indígena ser infectado, porque se um indígena é infectado, a chance de toda a aldeia deve ser assim um 80%, 90% da aldeia toda ser infectado, porque a gente sempre vive em grupo, né? Faz, trabalha em grupo, roça em grupo, alimentação em grupo, diversão, é tudo em grupo, em família, aldeia toda se manifesta quando tem algum trabalho, então isso que eu particularmente eu peço que ninguém saia, né? Porque depois que uma pessoa é infectada, às vezes eu até me sentiria muito ruim não poder chegar e pegar na mão daquela pessoa que está infectada, porque isso não faz parte da nossa cultura. A gente está sempre junto com a pessoa, a gente está sempre, todo dia a gente se cumprimentam, se abraçam, e se aquela pessoa está infectada? Isso seria, sei lá, uma grande tristeza que a gente pode estar tendo, né, com essa pessoa. E eu não me imagino ver uma pessoa
da aldeia sendo infectado e eu não poder abraçar aquela pessoa. Eu já fico assim meio apavorada mesmo com isso, né? Mas assim, a gente fica pedindo a Deus, né? A gente, nós guaranis somos muito religiosos. A gente acredita muito em Deus, que Nyanderu Tupã, né? Que eles vão nos proteger. E a gente acredita que e a gente vai passar, a gente vai, apesar de que já tem alguns Guarani que já tem essa doença, né? E a gente acredita que isso não vai acabar, a gente vai superar tudo isso, vai passar, e a gente tem fé que a gente vai passar isso de novo, porque a gente já passou várias doenças, umas histórias que a gente tem, né, que os mais velhos contam, que a gente já sofremos várias epidemias, né, que chamam, que a gente já sofremos bastante com várias doenças, né? Então não é agora que não é essa doença que vai acabar com o povo, né? Com o nosso povo, né? Então a gente acredita nisso, né? Não sei se deu para entender. Deu para entender tudo, Ivanildo. Muito bom. Eu queria saber de quais iniciativas de apoio, né, e solidariedade que estão acontecendo, né, e o que vocês estão, o que vocês estão falando mais, como é que está sendo isso, assim, né, para se manter isolado, né, tem uma série de restrições, né, que vai ficar mais difícil ir na cidade, né, comprar alimentos, ou mesmo atividades, né, que eram feitas de venda de artesanato, né, tudo isso vai ficando mais difícil, então nesse momento é importante, né? Eu acho que a solidariedade entre, né, os Guarani e também com aqueles que são amigos de fora, né? Como que vocês têm lidado com isso? Uhum. Então, em relação a essas ajudas, né, que a gente vem recebendo, no início a gente ficou preocupado até porque a gente não sabia como sobreviver, né? Até porque a gente todos sabem, né, que a gente sobrevive assim basicamente de artesanato. A gente faz artesanato, a gente leva para vender para a cidade, né? A gente leva assim para a praia. E com essa epidemia chegando, né, a gente não conseguia mais levar, né? Então mas teve, assim, as pessoas, né, os amigos que apoiam, assim, a causa indígena, e eles foram, né, perguntando se a gente estava passando alguma necessidade, se a gente precisava de apoio, de ajuda, e a gente foi vendo que a gente precisava mesmo, né? Então a gente foi falando e as pessoas foram nos ajudando, assim, na parte da arrecadação de alimento. A gente teve apoio do fórum também, da qual eu faço parte, né, que é o Fórum das Comunidades Tradicionais, e eu acho que assim, a maioria do povo indígena aqui do litoral, de Paraty, Angra e Ubatuba, a gente tivemos esse apoio, né? E agora, recentemente, também a gente tem apoio das prefeituras, voltado para cestas básicas, né? A gente tem. É claro que não é suficiente, até porque a gente sabe que, quer dizer, na verdade, a gente não sabe até quando vai essa epidemia, né? A gente não sabe até quando a gente vai ficar isolado. Então, qualquer, assim, doações que a gente possa estar recebendo, a gente está aceitando. A gente não está passando, assim, muita necessidade de não ter nada mesmo no prato, até porque a gente tem a ajuda das pessoas. Mas é bom a gente estar sempre garantindo, né, algumas cestas, assim, para as famílias. Eu acho que com essa ajuda que a gente tem, a gente está conseguindo se manter dentro da aldeia.
Mas a gente está preocupado, eu estou preocupada, né, assim, porque não é uma vez ou duas vezes que a cesta vai aguentar durante um mês, né, porque eu falo assim, que a família indígena, em uma casa, não vive só o pai, a mãe e um filho, né, uma família indígena, dentro de casa tem o pai, geralmente tem o pai, a mãe, tem os 5 filhos, e tem cunhado, tem sobrinho que está com a tia, com o tio, então é uma família bem, bem grande que a gente vive, né, numa casa. Então, quando a gente fala assim, uma família, é uma quantidade de pessoas de 10, 12, até no máximo 15 pessoas, né? Que não é que nem o Juruá, né? Os brancos, né? Que onde vive só tem o pai, a mãe e 2 filhos. Não, não é assim a relação de familiares dentro da aldeia, né? Ivanildo, e em relação ao poder público, assim, a FUNAI, a SAI, você falou da cultura, assim, o que tem tido algum papel? Eles estão atendendo uma demanda ou não? Ainda não chegaram? Não... Bom, em relação ao poder público, a gente tem orientação, né, da parte da CESAI, que é uma instituição governamental, né, que é da saúde indígena. Ela, elas dão um suporte assim de orientação, de higienização, tem uma equipe, né, de saúde que atende e, e faz o possível, né, para a gente poder estar se mantendo dentro da aldeia com a equipe de saúde. Mas se tratando da FUNAI, a gente, quer dizer, eu mesma, não sei em outras aldeias, mas pelo menos na minha aldeia, eu sei, a FUNAI não apareceu ainda, até o momento, né? A gente sente muito essa falta, mas assim, a gente está sabendo que a FUNAI tem recurso, né, para tentar combater essa epidemia dentro da aldeia, né, para a gente poder estar se mantendo dentro da aldeia. Ele tem um projeto, ele tem esse recurso, mas até o momento esse recurso não chegou dentro das aldeias, e a gente está esperando que isso aconteça, né? Mas a gente tá com essa expectativa, né, de que possa chegar e a gente possa fazer um trabalho melhor, até porque a gente não está assim de quarentena na aldeia e surgindo, né? Não é assim. Na aldeia a gente está de quarentena, a gente não sai para a cidade, mas várias pessoas, né, as famílias, a gente mesmo, a gente está sempre fazendo artesanato, a gente já pensa para que quando acabar essa quarentena, a gente já tem os produtos prontos, né? A gente tem família que está fazendo horta, tem família que está fazendo uma roça, a gente está plantando milho verdadeiro, para que quando chegar o mês de janeiro, né, a gente possa fazer o nosso batismo, chamar os nossos parentes de outras aldeias. Então, a atividade, ela está sempre acontecendo dentro da aldeia, né? Já pensando para que, quando tudo isso terminar, a gente ter, a vida na aldeia não para, né? A gente está sempre nessa atividade, né? Então, se a FUNAI fazer um projeto, né, ter esse recurso voltado para a prevenção da epidemia, a gente vai estar fazendo todo aquele mesmo trabalho que a gente sempre faz dentro da aldeia, mais com um recurso, né, sem estar saindo para a cidade. Eu acho que a diferença é isso, que a gente não vai estar precisando ir para a cidade para a gente poder estar trazendo da cidade, né? A própria o órgão mesmo pode estar nos ajudando e nos apoiando para que a gente se mantenha ao mesmo tempo fazendo todo o trabalho que a gente sempre vem fazendo, antes mesmo da epidemia chegar, né? Então, eu acho que a instituição se ajudar de verdade, né, se executar mesmo o seu trabalho,
vai ser voltado para isso, né? Vanildo, eu queria perguntar se vocês tiveram acesso a esse auxílio emergencial que foi liberado pelo governo federal para as pessoas que estavam no CAD único, etc. Se algumas famílias da comunidade da aldeia de vocês teve acesso a esse benefício e como é que foi essa dinâmica de ter que ir na cidade pegar o benefício, se isso foi chegou para vocês como a maneira ideal de acessar, porque enfim, várias pessoas estão relatando essa dificuldade de ter que ir até o banco, de ter que se deslocar e se sentirem inseguras em função disso. Eu queria saber se isso repercutiu, e se para vocês também teve essa questão do auxílio emergencial, se vocês acessaram, como é que foi? Então, a gente recebeu esse auxílio emergencial, inclusive até porque a gente recebe o Bolsa Família, né? E quem recebe o Bolsa Família não precisa fazer o cadastro, né? Porque já está cadastrado. E a gente, sim, a gente tivemos muita preocupação das pessoas saírem dentro da aldeia, né? Indo para a cidade. E a gente, pelo menos aqui na aldeia, a gente pensou de 3 pessoas ir para a cidade e sacar o dinheiro das pessoas que não estão indo, né? Até porque a gente não sabia quem ir, quem vai para a cidade para sacar esse auxílio, né? Então a gente achou melhor que fosse umas 3 pessoas só para sacar das 15 pessoas que estão aqui dentro da aldeia, né? Então, depois a gente tem as pessoas que nos apoiam, assim, que podem fazer as compras e trazer, a gente poder pagar. A gente está tentando não sair para a cidade e dessa forma a gente está tentando se manter, mas não tem como a gente evitar, sempre sai 1 ou 2 por mês, a gente está. Inclusive, agora, dia 29, a minha mãe vai receber a aposentadoria, né? Mas só que ela não vai o meu esposo, vai receber essa aposentadoria dela e é assim, a gente tem que ir voltar. A gente não pode ficar passeando, sei lá, a gente não pode. A gente tem que, sei lá, a gente tem que evitar o máximo possível, né, de estar no meio das pessoas, se for possível, seria até legal ninguém sair, mas só que não tem como isso acontecer. 1 ou 2 tem que sair para poder receber esse auxílio. E com isso a gente está se mantendo também, né, a gente faz vaquinha, a gente compra e deixa guardado, porque, como eu falei, a nossa maior preocupação é de não saber até quando. Agora, se a gente souber, o mês que vem, ou daqui a 3, 4 meses, a gente poderia estar se precavendo, mas só que a gente não sabe, né? Está assim, sem saber. Isso, você tem mais alguma pergunta? Porque o Domingos colocou aqui no chat que ele tem um informe, de repente, se você não tiver mais nenhuma pergunta, a gente coloca... Não, eu estou realmente muito satisfeito assim, com as respostas, acho que deu uma boa noção, né, do como é que são aqui na aldeia que é da nossa região, e Ivanildo, né, tem feito esse papel de liderança, né, dentro da aldeia e também no âmbito todo, né, do litoral aqui, né, Angra, né, e depois a gente pode botar na descrição o contato das formas de apoio, na descrição do programa, para quem acessar depois poder ver, para ver como apoiar, porque está tendo esse movimento de doações, né, que os Domingos, né, têm participado um pouco mais disso, né, e falar um pouco melhor sobre isso. E depois, se você achar que seria interessante também, Vanildo, a gente podia fazer um recorte dessa entrevista para a gente botar no canal só essa parte, né, sobre a saúde indígena, para poder depois divulgar
alguns mais amplamente também, né, porque o programa é bem longo. Mas a gente pode passar para o Domingos e fala depois das Vanildes e faz um encerramento também. Maravilha. Bom, Lício, eu reitero aí os agradecimentos também do Lício e Ivanildes. Muito obrigado. Esse canal aqui vai estar sempre aberto para você, sempre que você tiver informações para dar, recados, algum relato do que tem acontecido na aldeia. É fundamental isso. A gente vai estar sempre colocando esse canal aqui a serviço da luta de vocês. Eu vou passar para o Domingos Nobre, que é o nosso colega da UF, nosso professor aqui da pedagogia, que coordena já há muito tempo o magistério indígena em Angra. Ele tem um recado para dar. E como o Lício disse, a gente depois volta para você, Ivanildes, para você falar qualquer recado final, qualquer outra coisa que você tenha para informar para a gente ou para comentar aqui para nós, tá bem? Domingos, está aberto aí para você dar o teu informe. Boa tarde a todos. Parabéns à iniciativa aí, Andrés, Lício, e que bom, Ivanildes, também te ver por aqui, mesmo à distância, mas carinhosamente é bom te ver. Era só alguns informes sobre a situação do coronavírus nas comunidades indígenas. A gente tem uma notícia muito ruim, né, que foi confirmado ontem um caso na aldeia Guaranimbá do Jaraguá, um jovem de 30 anos. O exame deu positivo há 2 dias. Também uma outra informação, a nível nacional, nós já estamos com 75 casos confirmados de indígenas com Covid-19. E só para situar um exemplo desses 75, 33 desses casos é de uma etnia apenas, os Cocama, lá no Amazonas. Eles vivem em Santo Antônio do Içá, uma aldeia ali no Alto Solimões, e o contágio se deu porque um casal estava com coronavírus e resolveu fazer uma confraternização, um almoço de confraternização. E nesse almoço, 31 pessoas foram contaminadas. E aí, então, são 33 numa única aldeia, só para ver o risco, como a Ivanildes colocou, né? O que um almoço de confraternização pode produzir numa aldeia indígena num período desse de pandemia. Um outro informe também que eu acho que é legal assim, socializar, eu estava pesquisando com o pessoal da Unicamp, eles criaram um critério meio que, eu diria, um índice de vulnerabilidade ao vírus para medir o grau de vulnerabilidade nas aldeias indígenas. E eles resolveram compor um critério. Esse índice eles compõem da seguinte maneira: está coordenado pela Marta Azevedo, que é uma demógrafa da Unicamp, e o índice, eu vou falar disso porque é importante pensar isso nas nossas aldeias aqui em Guaranimbá. O índice de vulnerabilidade é medido pelos seguintes critérios: o percentual de pessoas idosas que tem numa aldeia. As nossas aldeias aqui, ainda bem, né, temos ainda muitos idosos, né? A média de moradores por domicílio, como a Ivanildes disse, não é família nuclear, é família extensa, né? Nas nossas comunidades. E se você for para outras etnias, você tem casas com 150 até 200 pessoas, casa dos homens, como alguns grupos gostam de chamar, morando 150 pessoas dentro. Existência de banheiro ou não exclusivo nos domicílios, ou se o banheiro é coletivo, né, para uma família extensa, que é o nosso caso na maior parte das aldeias aqui do litoral sul-sudeste. A rede de abastecimento de água nas casas. A localização da terra indígena, se no município você tem disponibilidade de leito para UTI. Então, se a aldeia fica próxima de uma cidade, que se houver contaminado, vai ter leito suficiente para receber. E o último critério,
o estado da situação de regularização da terra, se é uma aldeia, né, demarcada, homologada ou não. Segundo esse critério, parece que 6 grandes terras indígenas estão enquadradas já como sendo de altíssima vulnerabilidade. Alto Rio Negro, os Yanomami, os Chavantes, a terra indígena do Xingu, os Caiapó do Pará e o pessoal do Rio Tapajós. Esse total dá 81 mil indígenas. Então, nós temos hoje, baseado nesse estudo da Unicamp, 81 mil indígenas considerados em grau de altíssima vulnerabilidade ao coronavírus. Por último, colocar um alerta. Eu fui dar uma pesquisada na Política Nacional de Atendimento à Saúde Indígena. Aqui criou os distritos sanitários, né? Os D6 e tal. E eu fui ver que essa é uma portaria de 2004, e essa portaria não atende, ela não prevê índios desaldeados. Ela, na portaria que criou, vamos dizer, regulamentou a gestão da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, não estão contemplados os índios que moram em cidades. E nós temos muitos aqui no Rio de Janeiro, para falar do nosso estado, né? Nós temos muitos aqui no Rio de Janeiro. E eu acho isso grave, né? Isso é muito grave. Os distritos sanitários de saúde, que a gente, né, elogia como uma política pública importante, não contempla índios desaldeados, os chamados índios em situação urbana. E, por último, fazer uma reflexão que eu fiz na nossa última reunião na UF, virtual também. A Ivanilde estava comentando sobre como superar o isolamento, né? E eu achei bastante legal ela colocar que o pessoal está se policiando, tentando se organizar para não ir para a cidade. Eu acho isso um alerta muito grande, e isso é muito sério, né? Os grupos indígenas têm acesso a cartões sociais, como o Bolsa Família, Angra tem um tal de cartão cidadão, enfim. E se você não prevê, né, nas instituições como secretarias municipais de ação social, a FUNAI, ou propriamente as secretarias de saúde, né, municipais de saúde, se você não cria mecanismos de organização interna das próprias aldeias para criar autonomamente, né, esse controle, esse monitoramento, e muito mais do que isso, fazer disso uma coisa organizada, racional, né, de saída para o banco, para pegar o dinheiro, para poder ir ao mercado, essa é uma oportunidade, ao meu ver, da gente superar o assistencialismo, que nesse momento é necessário, né, ainda é necessário, né, a fome, né, tem pressa, a gente precisa, né, ajudar com suprimentos alimentares e tal, mas eu acho que é preciso aproveitar esse momento para superar essa fase de assistencialismo e estimular, né, decisões autônomas, autogestionárias, de controle e monitoramento da movimentação nas aldeias pelos próprios indígenas, né, pela própria comunidade. Aproveitar esse momento para tentar superar. A gente de Uruá, os amigos vão continuar ajudando, né? É importante isso. Era isso, obrigado. Super obrigado, Domingos. A gente sabe que você é um dos professores do nosso instituto que está há mais tempo aí nessa luta junto dos indígenas da região. Também já fica o convite para você, Domingos, para em outras oportunidades que a gente for discutir a questão indígena, a gente quer voltar a esse assunto com periodicidade, que você também volte para a conversa com o Ivanildes. A gente tem a Aline também, que hoje não pôde estar aqui, mas a gente vai lançar o vídeo que foi gravado com ela, e talvez a gente faça essa coluna sobre a situação indígena diante da pandemia, como uma coluna permanente aqui do programa, e aí você está sempre super bem-vindo e está sendo, enfim, ao vivo aqui convidado
para fazer parte dessa conversa nossa. Ivanildes, se você tiver algum comentário final, algum recado final, mais alguma coisa que você queira acrescentar, o microfone está aberto para você. Uhum. Eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus, né, Nyanderu, por dar essa força, né, para a gente poder estar mais uma vez, né, passando essa, esse enfrentamento, né, porque para a gente é uma coisa, pelo menos assim para a gente é uma coisa complicado, né, de estar no lugar preso, sem sair, sem poder sair, sem poder fazer o que a gente gosta, né, de fazer, de levar o artesanato para vender. Inclusive sou artesã, né, também, apesar de ser liderança também, faço artesanato, levo para vender. Então é uma coisa que a gente precisa enfrentar, né, essa dureza, essa coisa que é nova para a gente, né, de saber que tem coisa muito perigoso rodeando a gente, né, de saber que a gente está correndo esse risco, de saber que a gente está colocando risco, né, os nossos parentes, se no caso a gente estiver saindo, né, se a gente está indo para a cidade, a gente sabe que a gente está colocando em risco o nosso mais velho, nossos pajés, né, os nossos anciãos que estão dentro da aldeia. Então isso tudo é uma preocupação muito grande que a gente tem, né, e a gente carrega. E eu falo, né, porque eu eu fico muito preocupado, né, de ver esse, esse enfrentamento que a gente está fazendo, né, uma coisa que a gente não vê, não tem como a gente falar, não tem como a gente ver, não tem como a gente enfrentar, assim, é uma coisa que vem pelo ar, né, que a gente não sabe de onde vem, a gente não tem como perceber quando que está entrando, como que está entrando. Então, isso tudo é uma preocupação muito grande. Mas é aquilo que eu falei, a gente tem muita fé em Deus, a gente tem muita fé em Anderu, que se até hoje a gente está aqui, a gente está vivo, a gente está existindo, toda essa as coisas que vêm acontecendo com nossos mais velhos, a gente está sempre de pé, é porque a gente vai estar sobrevivendo tudo isso, né? A gente vai passar. Eu sempre coloco isso para as pessoas aqui quando eles ficam assustados. Como que vai ser? Será que a aldeia pode sofrer com isso? Eu sempre falo que não. A gente tem que pensar positivo. A gente tem que, claro que a gente tem que pedir a Deus para que não aconteça coisas piores, né? Mas que a gente tem que estar sempre se prevenindo, né? A gente não pode também abusar, pedir a Deus e ficar saindo e abusar dessa doença, né? Dessa coisa que está acontecendo. Mas assim, a gente está sempre alertando as pessoas, né? Para que não saiam, né? Eu acho que a melhor forma de se prevenir é ficar dentro da aldeia e ninguém sair. Essa é a melhor forma da gente estar prevenindo toda a aldeia. Agora, não adianta alguém, 1 ou 2 ou 10 pessoas, ficar dentro da aldeia e algumas pessoas sair, porque se um pegar, só Deus sabe o que pode acontecer, né? Então, o que a gente quer é que ninguém pegue, nenhuma pessoa. E não só aqui para a aldeia, mas eu acho que conforme eu acompanho os noticiários, né, que acontece, que a gente acompanha, assim, até fora da aldeia, né, eu acho que eu sou uma pessoa, um ser humano que luta pela causa do povo indígena, e não só pelo povo indígena, mas é uma luta que, em geral, né, não só pelo indígena, mas as pessoas que necessitam mesmo, né, que tem o Juruá mesmo, né, eu acho que todos nós temos direito de ter uma vida boa, né, uma saudável, ninguém merece, né,
pegar essa doença, né? Eu acho que e eu fico rezando não só pela minha comunidade, não só pela aldeia, não só pelos indígenas, mas eu rezo para que todas as pessoas, né, as pessoas que estão aí nessa linha de frente, como doutores, né, médicos, que eu sei que eles têm família, eu acho que ser uma pessoa é isso, a gente poder estar pedindo a Deus para que todos, né, passam que superam, né, essa doença que está acontecendo, que está pegando, que está, eu não queria falar, mas que está matando, né, as pessoas. Então, acho que só Deus que pode estar, sei lá, de alguma forma, nos livrar, né, de tudo isso. E eu peço que todas as pessoas tenham esse pensamento positivo para que a gente não sofra mais do que a gente já está sofrendo, né? Porque não é porque acontece em nossa família que a gente sofre. A gente sofre porque acontece com as pessoas que a gente vê, a gente sabe que o ser humano está sofrendo e a gente sofre junto. Então é isso. Muito obrigado, Ivanildes, mais uma vez, pela sua participação. Foi excelente poder ouvir você. E a gente